Hoje eu vou fazer alguns comentários sobre a mentira. Eu lembro que quando eu era criança, em torno de 6, 7 anos, eu gostava de observar animais, comportamento de animais. Eu sempre fui muito curioso com comportamento. E também em sempre entender as coisas de uma forma lógica, verdadeira. Eu lembro que eu e meus irmãos ficávamos observando os animais. Eu tinha um irmão que gostava de criar animais, ele criava pacas, ele criava muitos animais. Ficávamos observando gato, cachorro, qualquer animal. Então, isso me fez ficar até os 14 anos com esse hábito. E eu tenho a impressão que esse hábito é muito antigo. A partir de 1958, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a observar mais o comportamento humano. E hoje, aos 75 anos e 3 meses, eu percebi que a mentira é uma das coisas piores que existem no mundo. E o mal que ela faz. E eu lembro da primeira mentira que causou um enorme mal, que eu chamo de mentira bíblica. Foi quando Judas Iscariote vendeu Jesus por 30 dinheiros. Ele foi um traidor. E a falta de lealdade, junto com a mentira, são um aspecto, uma característica bastante destrutiva do comportamento humano. Eu já postei um vídeo que fala sobre a natureza humana. Hoje, com a idade que eu tenho, e depois de 60 anos observando pessoas de diferentes tipos, desde índios, que eu convivi com eles durante em torno de 5 anos, em vários locais, no estado do Amazonas, em Maués, em Parintins, em Roraima, passando por uma experiência de 9 anos com menores infratores da FEBEM em Minas Gerais, e também em Roraima, quando trabalhei numa penitenciária agrícola com adultos, eu consegui perceber uma gama de comportamentos. Eu lembro também dos ribeirinhos com que eu convivi. Eu gostava de pescar, eu ia à casa dos ribeirinhos, acabava almoçando com eles, ou tomando café, quer dizer, uma série de aspectos de comportamento com diferentes tipos de pessoas, inclusive com pessoas ricas. Uma coisa interessante também é que as pessoas falam muito no sistema do eu acho. Uma pessoa, quando vai desenvolver algum tema de conhecimento, ela tem que dominar, ela tem que ter lido vários autores sobre isso. Ela pode até ter a opinião dela, porém, é uma opinião que não está embasada em conceitos lógicos, numa historiografia bem montada. Então é preciso ter muito cuidado
quando você vai dar opinião sobre situações complexas que você não entende, você primeiro lê. Você tem que ler. Sem isso, você vai ficar falando besteira. Eu noto, eu comparo os componentes da natureza humana com um sanduíche. A parte de baixo, que é a base, é o dinheiro. A parte de cima, que é a que manda, é o poder. Manda ou obedece. E o recheio são os interesses. Existe uma coisa que eu aprendi com o tempo. É necessário você falar sempre a verdade e usando claramente o que eu chamo de linhas lógicas. O que é uma linha lógica? Uma linha lógica é aquela que guarda coerência com o pensamento e com a realidade. Nós podemos dar um exemplo. Se nós dissermos assim, o comportamento humano gera os atos e os atos geram os fatos, nós estaremos sendo lógicos, porque nós criamos uma linha. O trem anda nas linhas. Se ele sair das linhas, a gente descarrilha. Ele não chega ao final do seu objetivo. A linha lógica é a mesma coisa. Quando você usa uma linha lógica, como o exemplo que eu dei, comportamento gera ato e ato gera fato. Eu posso dar um exemplo, eu posso dar dois exemplos. Um exemplo eu diria assim: comportamento humano gera ato construtivo que gera fato construtivo. Exemplo: a descoberta da vacina antipólio pela equipe do Dr. Albert Sabin. Eu também poderia dizer que o comportamento destrutivo gera ato destrutivo que gera fato destrutivo. O exemplo é a Segunda Grande Guerra Mundial, onde Hitler e seus asseclas provocaram aquele desastre mundial. Entenderam? A linha lógica é assim. Você tem que pensar e falar em cima de uma coisa que seja racional e coerente e que torne clara a sua compreensão. Eu também posso dar um outro exemplo que mostra o falso e o verdadeiro. Quando nós pressionamos o teclado de um computador, a letra A, por exemplo, o que é que vai surgir na tela? É um A. Jamais surgirá um X, um F, um D, outra letra. Por que isso ocorre? Porque a linguagem de máquina, a linguagem que foi escrito o programa, foi escrito em cima de uma coisa verdadeira. Tudo aquilo que você faz ali vai corresponder a uma lógica ou a uma verdade. Se você aperta o 3 ou o 4, vai aparecer o 3 ou o 4. Então, para vocês verem como a mentira, ela é muito prejudicial. Ela atrapalha, ela faz a gente perder tempo, ela pode causar muitos prejuízos. Inclusive, nós podemos verificar que agora no Brasil, nós estamos no ano de 2019, em abril de 2019, e para quem já viveu
um tempo longo, 4, 5 décadas, ela vai perceber que nos últimos 30 anos, 30, 40 anos, o Brasil viveu um verdadeiro prejuízo. Um prejuízo moral, um prejuízo econômico, um prejuízo na educação, no conhecimento. Por quê? Porque algumas pessoas que apresentam um distúrbio de caráter entre políticos, entre pessoas de um modo geral, pessoas dos três poderes, do judiciário, do executivo e do legislativo. Professores ideológicos que pregaram mentira durante décadas. Isso nos trouxe um prejuízo muito grande. Agora, no novo governo, nós vamos demorar, talvez, uns 20 a 30 anos para podermos consertar parcialmente tudo que foi destruído por causa das mentiras. Vejam que eu falei no início, quando Judas Iscariotes traiu Jesus. Ele deve ter contado algumas mentiras muito verdadeiras, ou então simplesmente dedurado Jesus Cristo. E vocês sabem o que aconteceu. Para encerrar este vídeo, eu poderia até dizer nós, depois de todo esse tempo de mentiras, destrutividade, propinas, mau caráter, eu comecei a pensar em coisas produtivas. Eu estou pensando em uma coisa que seria tão boa se nós vivêssemos de uma forma mais solidária, mais construtiva, pensando no nosso país, trazendo de novo aquela palavra tão velha que nós não acreditamos mais nela, chamado patriotismo ou civismo. E eu comecei a pensar numa forma mais moderna, mais verdadeira e mais agradável de conviver. Eu estou pensando num conceito novo que eu estou chamando de convivencialismo. As palavras atualmente usadas, como comunismo, progressismo, socialismo, nazismo, não tem conteúdo lógico. Se você fizer um estudo filogenético, elas não significam nada. Eu tenho uma frase que me persegue há muito tempo e que eu já escrevi trabalhos com esse título. A frase é: viver eu quero, conviver é preciso. Viver eu quero, conviver é preciso. Até o próximo vídeo.